Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje eu quis trazer esse tema para vocês, para mostrar que não só de perdas financeiras vive um momento de crise, mas também de oportunidades. Então a gente tem sim algumas oportunidades no mercado e é importante que a gente tenha olhos para essas oportunidades. Hoje eu quero falar com vocês sobre as oportunidades, as janelas de oportunidade que estão se abrindo no Tesouro Direto. Então, eu quero que vocês entendam que se vocês têm projetos que são alinhados com as datas de vencimento desses títulos que estão sendo negociados hoje no Tesouro, vocês podem se aproveitar desse momento de crise para adquirir esses ativos, esses títulos e proteger aí o objetivo de vocês, tá ok? Então, antes da gente abrir aqui para a visualização das oportunidades que estão se abrindo no mercado, eu gostaria muito de trazer para vocês a questão de como é formada a taxa de juros no Tesouro Direto. Normalmente, as pessoas falam como é formado o preço dos títulos do Tesouro Direto. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é como a taxa é formada, porque traz muita dúvida. A taxa de juros hoje, a taxa Selic, acabou de ser reduzida a 3,75. Como a taxa de juros foi reduzida e o Tesouro Direto aumentou as taxas dos títulos que estão sendo negociados. Então, para você, investidor iniciante, pode parecer difícil, né? Pode ser difícil fazer essa lógica, ver esse entendimento, ter esse entendimento de como é formada essa taxa de juros nos títulos do Tesouro. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse momento. Então, é importante que vocês entendam que a taxa Selic que é trabalhada nesses títulos é a taxa Selic Over. E o que é a taxa Selic Over? A taxa Selic Meta, vocês sabem que é aquela definida pelo Copom. A cada 45 dias, o Copom se reúne e define a meta, né? E de 45 em 45 dias, ele reavalia essa meta e ver se ela vai permanecer, vai aumentar ou vai reduzir, dependendo da avaliação do mercado macroeconômica, né? Aquela avaliação do mercado macro. E aí ele vai definir qual vai ser o futuro da taxa Selic Meta. A taxa Selic Over, ela não é definida pelo Copom, ela é definida pelo mercado, por todos os operadores do mercado. E como é que funciona essa definição? Todos os dias, por lei, os bancos, as instituições financeiras, elas precisam fechar o dia no azul. Ou seja, ou elas fecham o dia no 0 a 0 ou fecham o dia com caixa. Elas não podem fechar o dia no vermelho. Só que acontece que algumas instituições não conseguem fechar o dia no azul. E para que elas demonstrem isso para o Banco Central, consigam ali bater aquela meta de fechar no azul todos os dias, elas precisam pegar dinheiro emprestado com outras instituições financeiras que têm caixa. E aí, como é que é feito esse empréstimo entre instituições financeiras? Normalmente, o instrumento que eles utilizam são as operações compromissadas de um dia. Então, aquela instituição que está precisando de caixa vai pegar dinheiro emprestado com a outra instituição que tem caixa sobrando e elas vão definir ali qual vai ser a taxa de juros que elas vão trabalhar, dependendo do risco que estiver envolvido na operação. Pode ser que essa instituição que esteja precisando de caixa seja um banco menor, um banco mais arriscado. Então, a taxa, consequentemente, vai ser maior. E pode ser também que seja um banco mais sólido, e aí a taxa vai ser um pouco menor. Então, essas taxas que são trabalhadas no mercado interbancário, para que os bancos, as instituições financeiras consigam fechar o dia no azul, elas dão origem à taxa Selic Over. Então, essas negociações, essas operações compromissadas, elas são lastreadas em títulos públicos. Então, essas instituições que pegam dinheiro emprestado com outras instituições financeiras, elas dão como garantia
os títulos públicos que elas têm em custódia no Banco Central, no Selic, que é a central de liquidação e custódia desses títulos públicos. É onde ficam registrados todos os títulos públicos negociados no mercado. Ficam no Selic. E no final do dia, o Selic faz a média ponderada de todas essas operações compromissadas com prazo de um dia que foram realizadas entre as instituições interbancárias financeiras. E essa média ponderada é a taxa Selic Over. Então, perceba que a taxa Selic Over é uma taxa diária. Já a taxa Selic Meta é uma taxa anual. Então, a gente vai ter todo dia uma taxa diferente. E além da taxa Selic Over, a gente tem também a taxa DI, que é a taxa que serve de referência no mercado de títulos privados. Então, quando a gente adquire um título privado emitido por um banco ou por uma empresa, a gente tem como taxa de referência a taxa DI. E a taxa DI, ela segue ali casadinha com a taxa Selic Over, porque a dinâmica da taxa DI é a mesma dinâmica da taxa Selic Over, ou seja, os bancos, quando pedem dinheiro emprestado, eles podem fazer isso com lastro em títulos públicos ou eles podem emitir títulos também, títulos de crédito, através de CDIs. Esses títulos se chamam títulos CDIs, Certificados de Depósito Interbancário. Ou seja, esses CDIs, eles só podem ser negociados entre instituições financeiras. Eles podem fazer isso através de CDI também. E essa movimentação, no final do dia, vai gerar também a taxa DI, que é a média ponderada das operações compromissadas com prazo de um dia que foram realizadas através desse título de crédito, que é o CDI. E a taxa DI, ela é definida pela CETIP, que é uma clear também, é uma central de liquidação e custódia dentro da B3. Então, nós temos a Selic Over e temos a taxa DI, que andam juntinhas, andam casadinhas. Ou elas vão ser iguais, ou a taxa DI vai variar de 0,1 a 0,2 pontos percentuais para menos. É a diferença no máximo entre elas. Ok, então nós temos essas duas taxas que são movimentadas diariamente no mercado interbancário. E nós temos também o mercado como um todo definindo essa taxa diária. Então, percebam que não é um órgão que define a taxa, a Selic Over, a taxa de juros, que vai ser realmente efetivada nas operações financeiras. É o mercado. E quando essas instituições dão títulos públicos em garantia, eles utilizam títulos de vários vencimentos. Então, títulos pré-fixados, títulos IPCAs de vários vencimentos. E dessa forma, vão se dando as taxas futuras. Ele vai trabalhando a taxa futura. O mercado ele faz essa expectativa de taxa futura. E dentro da B3 tem um instrumento de investimento que são os contratos futuros de taxa DI, onde o mercado ele comercializa, ele vende contratos futuros, indicando a expectativa dele para a taxa de juros no futuro, que é o que eu vou mostrar para vocês. E os títulos do Tesouro Direto, eles seguem a variação da taxa futura e não da taxa atual. Então, muito embora a Selic, a taxa Selic tenha sido reduzida pelo Copom, o que foi reduzido foi a taxa Selic Meta hoje, atual, de curto prazo. Só que as taxas que são trabalhadas, negociadas nos títulos do Tesouro Direto, levam em consideração não a taxa atual, e sim a taxa futura. Ok, Elaine, onde é que eu vejo essa taxa futura? Eu trouxe 3 fontes de consulta para vocês poderem ver que é muito simples de você avaliar essa taxa futura. Então, eu trouxe
trouxe aqui a taxa futura que é definida pela Anbima, que é a estrutura a termo da taxa futura. Eu vou abrir aqui o site para vocês verem. Então, aqui eu estou no site da Anbima, onde eu tenho a ETTJ, que é a estrutura a termo da taxa futura. Tá vendo esse gráfico aqui? Aqui embaixo nós temos o prazo em dias e aqui do lado nós temos a taxa. O mercado hoje, ele está precificando a taxa. Aqui eu tenho... Espera aí, aqui mostro para vocês. Opa. Eu tenho essa taxa, essa ETTJ, para o IPCA e tenho também para os prefixados. O mercado, ele está definindo, através daquelas negociações que ele faz, nas operações compromissadas com prazo de um dia, onde é dado como garantia títulos públicos de vários prazos diferentes. Então, dessa forma, ele precifica a taxa de juros futura. E o mercado está precificando hoje que a taxa do IPCA, do Tesouro IPCA, dos títulos do Tesouro IPCA, elas tendem a cair no curto prazo, aqui, 252 dias úteis, um ano. Ela está com uma taxa no Tesouro IPCA de 2,03% ao ano, só que com uma tendência de alta. Perceba? Então, o mercado, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele tem como uma expectativa para o futuro que a taxa do IPCA vai subir. Então, quando a gente adquire títulos do Tesouro com vencimento em 2035, em 2045, é essa taxa que é levada em consideração, a taxa que o mercado acredita que vai estar sendo negociada nessas datas futuras. Isso aqui é definido através dessas negociações, dessas operações que são realizadas diariamente entre instituições financeiras, que dão origem à Selic Over, que é uma taxa diária, contudo, eles acabam precificando os vários títulos com vários vencimentos para frente. Outra fonte de consulta que a gente tem, espera que eu vou trazer para vocês. Outra fonte de consulta que a gente tem são as taxas dos contratos de DI futuro. Essa tela aqui que eu estou colocando para vocês, a gente pega no site da B3. Então, eu vou abrir aqui o site para vocês verem. Essas são as taxas, os contratos de DI futuro que estão sendo negociados no mercado hoje. Então, deixa eu abrir o site para vocês verem. Bom, aqui a gente está no site da B3, antiga BMF Bovespa, e aqui são os contratos de DI futuro que estão sendo negociados hoje. Então, perceba que a gente tem sempre um vencimento futuro, tá? Todos os meses, todos os anos tem taxas, ó. Então, vamos ver aqui, por exemplo, qual é a taxa que está sendo negociada hoje para janeiro de 2023. Olha aqui, a taxa em janeiro de 2023 para o DI, o mercado está acreditando numa taxa de 6,03 na máxima. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Último preço, preço médio, último preço. Em janeiro de 2023, o mercado acredita que a taxa do DI futuro que vai estar sendo trabalhada é em 6,03. Isso muda constantemente também. O mercado ele vai se alterando. Perceba aqui, ó, que tem ó, último preço do dia,
Essas negociações de contratos de mercado futuro são realizadas diariamente dentro do ambiente da Bolsa. Então, tem pessoas que investem em contratos futuros. É um outro tipo de investimento, é um investimento em derivativos, é um investimento muito mais arrojado. Mas a gente consegue saber aqui qual é a expectativa do mercado para as taxas futuras, através desses contratos de DI futuro. Então, aqui é o último preço que eu mostrei para vocês, tem o preço médio das negociações que foram realizadas no dia, o preço máximo da negociação, deixa eu ver aqui, para o DI futuro de janeiro de 2023, 6,84. Então, essa é a taxa que o mercado acredita para 2023. Vamos ver em 2026. Então, para janeiro de 2026, o mercado já está com uma expectativa de uma taxa em 7,97. Perceba? 7,97 é a taxa que o mercado acredita que vai estar sendo trabalhada em janeiro de 2026. E aí o Tesouro Direto ele vai reprecificar os seus títulos de acordo com a taxa que o mercado acredita que vai estar nessa data, nesse vencimento. E é através dessa taxa futura que o mercado forma as taxas que são trabalhadas hoje. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, você pode ver também, através dos contratos de DI futuro, qual é a expectativa do mercado para a taxa futura do DI. Outra fonte de consulta também é o Boletim Focus, que é emitido pelo Banco Central toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, o Banco Central emite o Boletim Focus com as projeções do mercado para as taxas futuras. Então, aqui no Boletim Focus, a gente tem o IPCA, tem o PIB, tem a taxa de câmbio, tem a taxa Selic. Então, é feita uma consulta ao mercado, aos operadores do mercado, para que se faça essa média e identifique qual é a expectativa do mercado para essa taxa futura. E aqui ele está colocando, o mercado está precificando a taxa Selic em 2023 em 6,25. 6,25. Vamos ver lá no site? Vou abrir o site para vocês aqui. Boletim Focus. Está demorando um pouquinho para abrir. Esse boletim vocês podem receber na caixa de e-mail de vocês. Aqui, ó. O mercado está precificando em 6,25 para 2023, a taxa de juros, a taxa Selic. Então, o último boletim foi do dia 20 de março, com essa expectativa do mercado. Comparando aqui com a expectativa da taxa DI para 2023, vamos lá. Para janeiro de 2023, o mercado está precificando em 6,03, foi a última, mas chegou à máxima de 6,84 nas negociações de hoje. E aqui no relatório Focus, que foi emitido no dia 20, está em 6,25. Então, essa é a expectativa do mercado para a taxa futura. Vamos voltar aqui aos slides. Pois bem, percebam que vocês conseguem acompanhar essa expectativa do mercado através dessas fontes de consulta. Então, você consegue entender aí qual é a dinâmica, o que o mercado está entendendo para o futuro, qual é a taxa futura que o mercado acredita que a Selic vai chegar, que a taxa do DI vai chegar. E aí você consegue traçar aí uma expectativa para o futuro e trabalhar se você vai adquirir ou não determinados títulos, se eles estão alinhados com os seus projetos, com os seus objetivos para esses anos, para essas datas.
E é importante que vocês entendam que, como os títulos do Tesouro, eles levam em consideração as taxas futuras de juros, quando a taxa futura de juros sobe, o preço do título cai. Por isso que muitas pessoas que já estão investidas nesses tipos de papéis estão perdendo não, porque você só perde se você vender, se você realizar a perda. Se você não vender, você vai receber exatamente o que você contratou no momento da aquisição do título. Então, essas pessoas estão vendo o valor do investimento deles se reduzindo. Por quê? Porque se eu tenho a taxa de juros subindo, o preço do papel vai cair. Então, se você vender agora, você vai realizar essa perda, ou seja, você consequentemente vai vender a um preço menor do que aquele que você comprou. Então, não é interessante você vender. Por isso é que você precisa fazer investimentos sempre alinhados com os seus objetivos. Você precisa trabalhar o planejamento financeiro e adquirir ativos, adquirir investimentos que estejam alinhados com a data que você deseja realizar os seus projetos, os seus objetivos, para que você não fique na mão do mercado. Porque da mesma forma que você pode ganhar com a marcação a mercado, você pode perder também. Então é importante que você sempre fique atento a escolher ativos que casem, que se alinhem com a data em que você deseja realizar os seus projetos. Eu trouxe aqui para vocês a tabela dos preços e taxas que estavam sendo negociados no Tesouro Direto na data de ontem. Porque quando eu fiz esses slides para vocês, foi agora no período da tarde, o mercado estava fechado. Então, o Tesouro estava fechado para negociação, então eu não tinha a visualização dessas taxas. Então, eu coloquei aqui para vocês que ontem o mercado fechou com uma taxa no IPCA 2035 de 4,95, ou seja, quase 5% de taxa pré, né? E essa taxa é uma taxa pré-real, ou seja, já descontada a inflação. É uma baita taxa. Então, se você tem projetos que estejam alinhados com a data de 2035 ou deseja adquirir esses títulos para a sua independência financeira, para a sua aposentadoria, ou tem um projeto de longo prazo que casa exatamente com essa data, com esse período de vencimento do título, é super interessante você aproveitar essa janela de oportunidade e segurar essa taxa de quase 5%. Temos aqui também, ó, ontem, o pré-fixado 2026 fechou em 9%. Então, é uma baita taxa. Vamos abrir o site do Tesouro agora para ver se ele já colocou as taxas de fechamento. Então, aqui no site do Tesouro, tem as taxas de fechamento do dia. Muito embora alguns títulos não tenham sido negociados hoje, tá? Tenham ficado fechados para negociação. Só que ele fechou o dia hoje com as seguintes taxas. O IPCA 2035 fechou com a taxa de 4,52. Perceba que ontem ele fechou com quase 5%. Hoje já deu uma reduzida. Perceba como existe essa volatilidade no mercado, nas taxas do mercado. Então, a gente não tem como prever o futuro. Então, a gente não sabe. Hoje pode ser que ela esteja em 5, amanhã pode ser que ela reduza, pode ser que ela aumente. Então, não existe essa previsibilidade. Então, por isso é que você precisa sempre escolher ativos que sejam alinhados com os seus projetos, com os seus objetivos, que tenham data de vencimento próxima à data que você deseja realizar os seus projetos. Hoje, ó, o pré-fixado 2026, que ontem fechou em 9, hoje já fechou em 7,92. Já fechou em 7,92, mas perceba que ele está alinhado com a taxa do DI futuro, que o mercado está precificando para 2026. Vamos lá. 2026, janeiro de 2026, o mercado está precificando uma taxa de 7,92, 97.
7,97. E o Tesouro fechou hoje com a taxa de 7,92. Então, bem alinhado com o que o mercado está precificando para 2026. Agora, é interessante também, para que a gente consiga visualizar essa janela de oportunidade que está se abrindo nesse momento, a gente olhar o gráfico das cotações históricas do título. Aqui, vamos abrir aqui o pré-fixado 2026. Pré-fixado 2026 com a taxa de 1 ano. Ó, ele vai abrir o gráfico. Olha só a oportunidade. No dia 5 de março, ele estava sendo negociado a taxa de 6,06. Em alguns dias, ele subiu. No dia 12, ele foi negociado a taxa de 8,52. Uma baita oportunidade. Ele deu uma caída, porque o mercado sente essa pressão, essa volatilidade, esse estresse todo por conta da pandemia. Ele deu uma caída para 7,08 no dia 17, mas subiu de novo. No dia 18, ele fechou em 8,32. No dia 23, fechou em 9. Ele está colocando aqui que no dia 24 ele fechou em 8,84. Então, foi depois que eu tirei o print da tela. E hoje, no dia 25, ele já caiu para 7,92. A gente não sabe se amanhã ele vai subir ou se ele vai cair um pouco mais. Isso depende do mercado. O que o mercado vai estar precificando para o futuro. E aí, a taxa que é trabalhada no título vai sempre seguir a taxa da taxa de juros futura, ou a taxa DI, a taxa Selic futura. Então, é sempre a taxa de juros futura que vai ser posicionada para o Tesouro Direto definir a taxa que vai ser trabalhada nesse momento. Vamos ver aqui o Tesouro IPCA? IPCA 2035. Vamos ver aqui o prazo do ano. Então, aqui, ó, com prazo de 1 ano, né? Olhando aqui o gráfico no prazo de 1 ano, aqui dentro do ano, aqui. A gente tem aqui que o IPCA 2035, há 1 ano atrás, ele estava sendo negociado aqui, ó, em 23/3 de 2019, ele estava sendo negociado a 4,42. E aí ele deu aquela queda brusca, chegando aqui a 2,87 no mês de novembro. Então, quem adquiriu esse título no mês de novembro, adquiriu esse título com uma taxa de 2,87. E aí ele veio subindo. Nesse momento agora, a gente está chegando aí a taxa de 4,95 no dia 23. Né? E ele apresenta aqui uma taxa no dia 24 de 4,8. E hoje um fechamento de 4,52. Então, perceba, olha aqui a janela de oportunidade, pessoal. Essa é a sua janela de oportunidade. Pode ser que amanhã ela caia? Sim, pode ser que caia. Mas pode ser que ela suba também. A gente não tem como prever o que o mercado vai definir. Então, essa taxa, ela oscila. E ela oscila de acordo com o que o mercado está precificando para as taxas de juros futura. Isso é o que eu queria mostrar para vocês, essa é a janela de oportunidade de vocês. Então, se existe aí um projeto a ser realizado para o longo prazo, que você possa lançar mão desse tipo de título, especificamente, IPCA 2035, essa é uma excelente oportunidade. Você vai estar comprando títulos com uma excelente taxa e pode ser que a gente não tenha essas taxas para frente, pode ser que a taxa caia e aí você pode até se aproveitar de uma possível marcação a mercado, só que eu não recomendo que você compre o título pensando na marcação a mercado,
pensando na queda da taxa, porque isso pode acontecer como pode não acontecer. E aí você está pensando nisso, precisa vender o título e aí acaba tendo prejuízo. Então, por isso que é importante que você sempre adquira títulos que estejam alinhados com o seu projeto, com os seus objetivos financeiros. Porque essa ferramenta, os investimentos são uma ferramenta para te fazer realizar todos os seus projetos financeiros. Então, você tem essa ferramenta nas suas mãos e você tem que usar ela da melhor forma possível. Saiba utilizá-las, você vai conseguir realizar todos os seus projetos financeiros se você souber utilizar essa ferramenta poderosa que são os investimentos. Voltando aqui para os nossos slides, então, vocês podem ver as taxas que estão sendo trabalhadas hoje. Trouxe para vocês. E queria colocar aqui alguns pontos. Por que está surgindo essa janela de oportunidade nesse momento de crise? Porque o mercado não curte incertezas, ele não gosta de incertezas. A gente está num momento de muita volatilidade. E essas incertezas fazem com que o mercado tenha as expectativas das taxas futuras para cima, que ele dispare as taxas futuras, que ele tenha essa expectativa de alta das taxas. Tá? E quando as taxas dos títulos pré-fixados e dos títulos atrelados à inflação, elas sobem, o preço do título ele tende a cair. Por isso que muitas pessoas que já estavam compradas nesses títulos estão aí vendo o patrimônio sendo diluído, deteriorado, em função da precificação a menor. O preço dos títulos está caindo, porque a taxa está subindo. E por que nesse momento está se abrindo essa janela de oportunidade? Porque pode ser que essa janela, essas taxas que o mercado está entendendo que vão ser trabalhadas para o futuro, que as expectativas do mercado hoje estão sendo em função de toda essa crise por conta da pandemia. Então, pode ser que quando a doença passar, quando achar a cura dessa doença, ela estiver controlada, pode ser que as coisas voltem ao normal. Então, que as taxas caiam novamente. Pode acontecer isso. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer amanhã, se vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. A gente não sabe se as taxas continuarão subindo ou vão cair. Por isso que isso é uma oportunidade. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de fixar uma taxa, de ganhar uma taxa, de comprar um título que está te proporcionando uma taxa bem significativa. Uma taxa no IPCA 2035 de quase 5% em taxa real é uma baita taxa. Então, é muito interessante se você puder, se tiver dentro da sua estratégia, a compra desse determinado título. Então, abre-se aí uma janela de oportunidade dentro dos títulos do Tesouro Direto. Agora, você também pode estar pensando, poxa, os juros do curto prazo, os juros do Tesouro Selic estão caindo. Então, por que então que a taxa de juros está subindo? Se a taxa de juros do Tesouro Selic hoje está caindo. Então, com essa paralisação da economia, o que está acontecendo? Então, a gente está tendo aí uma crise econômica junto com uma crise de saúde, A gente está tendo paralisações, os mercados estão fechados, as pessoas não estão podendo trabalhar. Então, para ajudar na inflação, para manter a inflação baixa, permanecer baixa, e para evitar que as empresas quebrem, o governo precisa baixar a taxa de juros. Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Então, a economia global, os governos como um todo, estão baixando as taxas de juros para poder aquecer a economia e evitar que as empresas quebrem. Agora, o mercado ele entende que, passando esse momento de crise, o governo vai ter a necessidade de aumentar a taxa de juros. Por quê? Porque ele precisa que os investidores internacionais voltem a investir dentro da nossa economia, voltem a adquirir títulos do nosso governo. Então, para buscar esses investidores internacionais, passada essa crise,
O que o mercado está entendendo? Que o governo vai precisar aumentar a taxa de juros. Então, ele já está precificando isso para o futuro. Por isso, a taxa de juros futura está subindo, porque ele acredita que, muito embora hoje a taxa precise ser reduzida por conta de uma situação pontual, momentânea, ele acredita, o mercado acredita que para o futuro essa taxa tende a subir, para que o mercado consiga, para que o governo consiga estabilizar a taxa cambial, porque o dólar hoje está batendo a casa dos R$5. Então, ele precisa trabalhar essa taxa cambial, porque a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, os investidores, eles não estão vindo. Consequentemente, a gente tem aí as altas do câmbio, as altas na taxa do dólar. Então, para reduzir essa taxa, provavelmente o governo vai ter que aumentar a taxa de juros para atrair esses investidores internacionais. Essa é a leitura que o mercado está fazendo para as taxas futuras. E quais os títulos que você pode adquirir agora, né? Quais os títulos comprar nesse momento? Então, lembrando sempre que você precisa ter um objetivo, ele precisa estar dentro da sua estratégia de investimento. Não compre apenas porque a taxa está alta, não. Tenha sempre em mente que você precisa alinhar o ativo com os seus projetos, para que você não tenha riscos de ter perdas financeiras, de precisar vender aquele ativo e perder dinheiro, mesmo num ativo livre de risco, que é o caso dos títulos públicos. Então, ele é livre de risco se você levar até o vencimento. Você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Agora, se você precisar vender no momento, antes da data do vencimento, você pode incorrer em perdas financeiras. Então, as oportunidades estão nos pré-fixados. Então, se você tiver aí como segurar esse título até o vencimento, você consegue segurar essa taxa, uma taxa muito boa. Ontem estava na casa dos 9%, hoje fechou em 7 ponto alguma coisa. Ainda assim é uma boa taxa, está alinhada com o que o mercado está entendendo para o ano de 2026. Então, é uma boa taxa se ela estiver alinhada com os seus projetos, se você puder segurar esse título até o vencimento. Há oportunidades também no Tesouro IPCA para objetivos de longo prazo, ou independência financeira, ou aposentadoria. Pense sempre que é importante que você alinhe a data de vencimento desse título com os seus projetos. E no Tesouro Selic também, porque eu não sei se vocês repararam, mas ele está sendo negociado com um deságio de 0,03%. Ou seja, você que está adquirindo os títulos do Tesouro Selic hoje, você está ganhando como rentabilidade a taxa Selic, ou seja, 100% da Selic, mais uma taxa pré de 0,03%. Então, ele está sendo negociado com ágio para o governo e com deságio para você. Você está comprando com desconto. Então, também é uma excelente oportunidade para a formação da sua reserva de emergência e oportunidade. Agora, você pode estar aí com dúvida. Você que adquiriu títulos àquela taxa de 2 e pouco por cento em novembro do ano passado, você pode estar pensando assim, eu vou vender os meus títulos e vou comprar com a taxa atual. Isso seria uma boa ideia? Não, isso não é uma boa ideia. Porque quando você vende o seu título hoje, você está realizando a perda. Você investiu lá um X. E quando você for resgatar hoje, você vai resgatar menos X. Você vai resgatar um valor menor do que aquele que você investiu. Então, não faz sentido você resgatar menos do que você investiu, ou seja, realizar a perda e querer reinvestir numa taxa maior, porque você vai estar reinvestindo menos dinheiro. Muito embora a taxa esteja maior, você está investindo menos dinheiro. É muito melhor você manter o seu título, que já tem um histórico, já tem um prazo, né? Você já está investida nele, e aquele valor vai continuar sendo aquele valor que você investiu. Por exemplo, se você investiu R$1.000, ele vai continuar rendendo aquela taxa sobre os R$1.000. Se você realizar a perda hoje e vender o seu título para reinvestir ele à taxa atual, você vai estar o quê? Recebendo menos do que R$1.000.
Então, você vai pegar esse dinheiro que você está realizando com perda e vai reinvestir uma taxa maior, você vai jogar fora todo esse tempo que você já estava investido. Então, não faz sentido. O que eu recomendo é que você utilize os novos aportes, caso esse título esteja dentro da sua estratégia, você utilize os novos aportes para comprar novas taxas, ou seja, adquira títulos agora, nesse momento, e trabalhe aí uma média da taxa. Então, se você compra sempre esse título, se esse título está no seu radar, está dentro dos seus objetivos, então adquira títulos agora. Não precisa vender os que você já tem. O que você já tem, você segura e está tudo certo. Agora, se você for comprar agora, compre com novos aportes. Vai fazer mais sentido para você. E quais são as minhas recomendações para esse momento de crise, para essas oportunidades que estão se abrindo nos títulos do Tesouro Direto? Então, que você faça aportes fracionados para que você possa se aproveitar desses movimentos de mercado. Conforme eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que a taxa caia, pode ser que a taxa suba mais. Então, você fazendo aportes fracionados, você vai estar se aproveitando dessa volatilidade do mercado. E sempre tenha um objetivo ligado a esse investimento. Então, você vai adquirir um determinado ativo porque ele casa com o seu projeto. Ele está alinhado, a data de vencimento dele está alinhada com a data em que você deseja realizar um determinado projeto. Porque dessa forma, você não perde dinheiro no mercado financeiro. Se você olhar para a sua estratégia, tiver uma estratégia definida e focar na sua estratégia, você não perde dinheiro no mercado financeiro. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Usem com moderação, aproveitem esse momento, caso seja possível, caso esteja na sua estratégia esse tipo de ativo. E vamos aí às compras e aproveitem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu gostei muito de falar um pouquinho, de dar boas notícias para vocês. E em meio a tudo que está acontecendo, é interessante a gente falar coisas boas também. Desejo a todos um excelente final de noite e nos vemos na próxima live. Lembrando que, se você gostou do material que eu apresentei para vocês hoje, eu vou estar disponibilizando esse material lá no meu grupo do Telegram Rico do Zero. Então, se você ainda não conhece, se não faz parte do grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar no link, se inscrever lá no canal. Todos os dias eu mando áudios para te ajudar a tomar boas decisões financeiras. Então, olhe lá, aproveite os áudios que já estão lá no canal e esse material eu vou estar colocando lá, disponibilizando para o pessoal que está lá no canal Rico do Zero no Telegram. Se você curtiu esse material, entra no canal, baixa o material e aproveite, tá certo? Um forte abraço e um excelente final de noite para todos nós.